Boa tarde a todos. Estamos aqui na sessão de qualificação da Maria Cristina Barbosa. Seu trabalho, a real inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, novos projetos de inclusão. Orientadora, a professora Ruth Mariani. Orientador, professor Sérgio Crespo. Vamos dar início aos trabalhos. Maria, contigo, e me avise quando você for trocar de página, que eu troco aqui. Beleza. Gente, boa tarde. Queria agradecer a presença de todo mundo. Estou muito satisfeita de estar aqui. Queria agradecer a professora Ruth, minha orientadora, e agora eu ganhei um co-orientador, professor Sérgio, obrigado também. E eu queria pedir para o TED, se eu estiver acelerando demais aí, ou se for o caso de trocar o intérprete, me dá um toque, tá bom? E eu estou com você aqui no vídeo. Eu queria justificar primeiro um pouquinho, falando de onde que eu vim, né? Que a gente sempre começa falando o que deu razão para a gente estudar esse tema. E eu sou oficial de justiça, na Justiça do Trabalho, há 10 anos. E antes disso, eu vim do Ministério Público. E eu achava que, como oficial de justiça, eu ia sair chutando a porta de todo mundo e resolver o problema assim rapidinho, né? Porque a gente imagina que a gente é a face mais visível da justiça na rua. E as coisas não são assim, não foram nem um pouco desse jeito. E eu tive que voltar realmente a estudar aquela parte de dados e tudo aquilo que fundamenta o que a gente faz, né, no nosso cotidiano. Não bastava, por mais que a gente tivesse bons projetos, tentar executar isso sem números, sem dados concretos. Então, eu voltei de novo para o meio acadêmico depois desses 10 anos e estou tendo várias aulas aí de como voltar para esse mundo. Então, eu peço desculpas pelos meus vacilos e eu conto com vocês para poder melhorar o projeto, tá bom? Eu coloquei no chat um link, que é o link do Google Drive. Eu deixei todos os arquivos que eu vou usar na pesquisa e toda a apresentação, tudo lá no Drive, ele está acessível. E além de fazer com que a pesquisa atinja o maior número de pessoas possível, eu espero que a construção da pesquisa também seja pública e seja participativa. E eu acho que o Drive é uma boa maneira de a gente mostrar como a gente está andando, como a gente está fazendo essa pesquisa, não só para o orientador poder acompanhar, mas que isso seja público mesmo, esses dados sejam conhecidos, esse passo a passo do que a gente tem feito seja conhecido e a gente possa também encaminhar junto. Para os meus colegas de turma, eu coloquei um livro também que ajudou muito na construção do projeto do professor Gil, que é um livro de passo a passo, de como você pensar os objetivos da sua pesquisa, como você estruturar esse relatório, e eu acho que pode ser útil, tá em PDF lá também, tá bom? Bom, então eu vou começar aqui com os slides, vou passar para o primeiro slide. Qual foi a minha preliminar de trabalho? Vocês podem ver aí na figura que eu coloquei um organograma como está estruturada a justiça hoje no Brasil, e a gente começa aqui pelo STF, o STJ, o TST, e eu fui vendo que já existiam algumas pesquisas sobre as pessoas com deficiência no mercado de trabalho, e especificamente sobre os direitos dessas pessoas, principalmente no STF e no STJ. Existe uma pesquisadora chamada Flávia Carneiro Tomaziello, ela é de São Paulo, e ela fez uma pesquisa muito interessante, reunindo todos esses julgados do STF e do STJ, né, são as nossas cortes superiores, e, incrivelmente, ela encontrou pouquíssimo material de estudo. A gente só tem 24 julgados do STF e 31 do STJ discutindo isso. Então, a pesquisa dela é bem interessante, está lá divulgada também, para quem quiser conhecer. E ela fez essa análise e a gente não encontrei ninguém que estivesse fazendo essa análise dentro do TST, o que acabaria parecendo um contrassenso, né? Já que quem julga as demandas trabalhistas em última instância é o Tribunal Superior do Trabalho. Então, eu comecei minha pesquisa por ali. Dentro do Tribunal Superior do Trabalho, eu encontrei 525 julgados relacionados às pessoas com deficiência, e todos esses julgados, incrivelmente, eles apoiam o lado da empresa, não o lado do trabalhador. Então, prosseguindo nos slides, vocês vão ver que dessas decisões, aí eu já estou no terceiro slide, professor Sérgio, desses 525 julgados, a gente encontra muita repetição de não responsabilizar as empresas pelo descumprimento da cota, pela lei de cota, e a gente sempre tem aquela justificativa
de que não houve um descumprimento involuntário da legislação. Ou seja, a empresa fez tudo o que ela podia e não conseguiu incluir o deficiente nas empresas. Então, vou passar para o próximo slide. Vocês vão ver alguns argumentos que estão expressos nas decisões do TST. Tudo isso que está negritado aí ocorreu por motivo alheio à vontade da ré, dificuldade de preenchimento das vagas, não pode ser considerada nem aplicação de multa administrativa ou de danos morais coletivos por conta desse descumprimento da legislação. Então, eu achei isso muito chocante e comecei a ver se realmente essas decisões do TST elas vinham se sustentando nos tribunais regionais, porque a gente sabe que ali foi a última instância dentro da área trabalhista, né? E eu queria saber se essas pessoas que começaram com essas ações, elas já começaram tendo algum tipo de negativa. Então, eu escolhi os casos, em específicos os casos do TRT aqui do Rio, e fui ver que, na verdade, não era isso que acontecia. Passando para o próximo slide, a gente vê Aí eu já estou no próximo slide, professor Sérgio. Quando a gente pega o histórico dos processos, a gente tem 12 julgados envolvendo pessoas com deficiência, cota e acessibilidade no TRT do Rio. E aí eu escolhi um caso específico como paradigma, porque desde o início da ação a pessoa ganha direito de inclusão, ganha todo aquele trâmite, a vara, primeiro grau, depois o TRT em segundo grau em recurso ordinário e perde no TST. E isso é muito frustrante, né, para o trabalhador com deficiência. Primeiro, porque fica muito claro que esses recursos são recursos protelatórios da empresa. A gente hoje tem um valor aproximado para entrar com recurso no TST que chega a quase 19 mil reais. Então, às vezes, era mais fácil a empresa pagar em primeiro grau direto o que a pessoa estava pedindo do que levar até o TST, mas mesmo assim as causas continuam sendo levadas. Então, essa foi a minha análise preliminar. E isso justificou o meu incômodo, daquilo de como a gente não estava conseguindo fazer valer uma legislação e como a gente, mesmo recorrendo ao judiciário, não estava tendo o reconhecimento daquilo que a gente tanto luta, da gente que participa, né, que está imerso no movimento de luta da pessoa com deficiência. Aí eu vou passar para o próximo slide, porque foi a justificativa dos fundamentos no TST. Achei que ficou um pouco grande para ler agora durante a apresentação, mas fica aí para vocês lerem depois no material com calma quais foram as justificativas trabalhadas no julgado, tá bom? E aí eu vou passar para o próximo slide, que já vem a indicação dos números. Aí eu vou para o próximo slide, professor, isso. Aí a gente encontra os números de quem são as pessoas que estão usufruindo das cotas no trabalho hoje no Brasil. A gente tem os dados aí da RAIS que aumentam o crescimento, mas mesmo assim é um valor muito pequeno, mesmo se comparado não só com a fiscalização que vem sendo feita pelos órgãos públicos, mas também pelo número geral de vagas que a gente ainda tem sem preencher. No próximo slide, eu queria destacar que esse já é um dado novo, é agora de 28 de maio. A gente tem as publicações do CAGED sempre, todos os meses, com relação ao número de vagas de emprego formal. Esse ano, por uma novidade, em janeiro foi suspensa a publicação desses números e saiu agora, recentemente, esse material também está lá no link para download de agora. Então, vocês podem ver que a última coluna em destaque, ela representa 860 mil postos de trabalho a menos. E vocês vão ver que aí nos anos, aí tem comparativo sempre no mês de abril, tá? Nessa tabela. De 2010 até 2020, a gente tem períodos de projeção de aumento, alguns períodos em 2015 e 2016 com pequenos declínios, e a gente chega em 2020 com um número muito grande de postos de trabalho sendo encerrados. Então, isso também é uma coisa que me preocupa, porque a gente vai ter que repensar esse cenário do pós-pandemia, e a gente já trabalha com a lei de cota considerando um número muito reduzido do mercado de trabalho, que são essas vagas de emprego formal. A gente sabe que existem, ainda mais porque a gente estuda a relação de trabalho hoje, não é só relação de trabalho, né? É praticamente uma relação de precarização. Então, nós, precarizados hoje, a gente tem esse cenário de trabalho intermitente, a gente tem as pessoas que trabalham por conta própria, então não há de se considerar esses números para além da inclusão da lei de cotas.
De qualquer maneira, eu queria só deixar um detalhe importante com relação a essa tabela. Vocês vão ver no asterisco que tem aí, o CAGED tinha um método de publicação que seguiu até esse ano. E agora, com a pandemia, a metodologia dos dados mudou. Eu ainda não tive tempo de analisar completamente essa nova metodologia, quero fazer isso, mas fica esse alerta para quando vocês acessarem o material completo que está lá no link, dá uma olhada bastante crítica nos números que estão lá. Aí eu vou para outra página do slide. É uma plataforma bacana também que eu estou usando na minha pesquisa, que chama Smart Lab. O Smart Lab é uma iniciativa do Ministério Público do Trabalho para poder condensar nessa plataforma virtual todos os dados de trabalho no Brasil hoje. Você pode classificar por região, por estado, por município, e ali tem um link específico de trabalho das pessoas com deficiência, e você consegue ver onde existem ações de promoção a esse tipo de trabalho e os números de vínculos de emprego, cota, cumprimento, tudo isso. Então, é uma plataforma que eu também estou usando bastante na pesquisa. E coloquei o link aí para quem quiser conhecer, que é super interessante. No próximo slide, eu coloquei os números hoje que a gente tem de vagas ocupadas por pessoas com deficiência no serviço público, empresas públicas, sociedade de economia mista e no setor privado. Eu estou falando isso porque já existe uma professora de São Paulo, chamada Adriana Pagani, ela estuda o caso da inclusão nos concursos públicos, na esfera da administração direta. Então, não faria sentido também eu pegar para a minha pesquisa esse grupo. Então, esse também foi um critério que eu usei de exclusão para a gente poder condensar mesmo quem seria o meu objeto de estudo. E aí está justificado nos números, né? Qual é o número do déficit de vagas que a gente tem que ainda estão para serem ocupadas por pessoas com deficiência. No próximo slide, eu começo a estruturar a minha pesquisa. Então, eu faço a introdução com esse histórico no andamento, né, das ações na Justiça do Trabalho, e o meu objetivo principal é criar um curso de capacitação para servidores do Poder Judiciário que envolva toda essa logística de organização do trabalho e que a gente consiga, com isso, tentar superar esse ato que existe entre teoria e prática da legislação, porque a gente tem uma legislação que é uma das mais avançadas do mundo. Ted, posso continuar? A gente tem uma das legislações mais avançadas no mundo de proteção da pessoa com deficiência e quando a gente olha para a prática, a gente não consegue romper com essas barreiras. Então, a minha proposta era que a gente estude um projeto para conseguir vencer isso. E nos meus objetivos específicos, eu tive a preocupação de colocar para cada objetivo uma metodologia e um resultado esperado, até para que eu não me perca aqui no meu raciocínio, né? Então, o que eu parti como pressuposto? A gente tem que ter muito claro qual é o contexto histórico em que a gente está, qual é o contexto histórico em que essa pesquisa se desenvolve, e para isso eu fiz um levantamento bibliográfico, agora eu fiquei na dúvida bibliográfico mesmo, porque além daquele levantamento que a gente faz nas plataformas, eu coloquei também no link, eu encontrei os artigos no Google Acadêmico, organizei eles numa tabela, indicando o ano de publicação e também o link de acesso de cada um deles. Fiz a mesma coisa com a plataforma CAPES e fiz um levantamento do que eu estou usando para estudar essa parte da história e de como a gente considera o trabalho, a importância do trabalho, as relações de trabalho também. Então, eu estou usando aqui esse livro que é muito bom, Trabalho de Pessoas com Deficiência, é uma coletânea de pesquisas de Minas. Quem quiser emprestar, o livro é bem interessante. O livro de temas relevantes do Estatuto da Pessoa com Deficiência, porque no tópico seguinte eu destaco... Beleza. No tópico seguinte, eu destaco a Lei Brasileira de Inclusão como um marco, um paradigma mesmo, quando a gente vai analisar a legislação. Estou usando o livro de inclusão do professor Sazak, que é um clássico, né? E eu também estou usando um e-book que está lá disponível, que é o do professor Pastor, e ele discute também muito bem, desde os anos 2000, sobre essa questão da inclusão. Esse daqui, Inclusão das Pessoas com Deficiência no Mercado de Trabalho, que é um livro muito bom, do Diego Nassif, que ele pega a parte da definição jurídica do que seria a pessoa com deficiência.
Esse daqui, Trabalho e Igualdade. Gente, olha, eu sou muito velha, tá? Eu sou do tempo em que a gente lê, marca com papel e usa o livro impresso. Eu não consigo fazer tudo online ainda, não. E estou usando como fundamento da questão do trabalho 3 livros muito bons. Histórias da Relação de Trabalho no Brasil, do professor Badaró. Esse também é do professor Badaró, A Classe Trabalhadora, muito bom. E A Teoria Geral do Direito e do Marxismo, esse daqui. Muito bacana. Então, além desses livros aqui e do levantamento dos artigos que eu fiz, que ficou online, eu passei para o meu segundo tópico, que foi analisar a legislação federal. E aí eu peguei, a partir da Lei Brasileira de Inclusão, a legislação estadual só do Rio de Janeiro. O meu critério de inclusão foi, portanto, toda a legislação federal relacionada às pessoas com deficiência e a legislação estadual somente do Rio. Porque necessariamente nesse assunto a legislação tem que corresponder à lei federal, não teria como ter um conflito aí. E o meu objeto de pesquisa ficou centrado no estado do Rio. No Rio, por quê? O meu catálogo, aí já vem o meu segundo objetivo específico, catalogar os projetos de inclusão e inserção das pessoas com deficiência no mundo do trabalho no Rio. Porque eu fiz muitas consultas, analisei, e assim, estava difícil de conseguir uma coisa que fosse nacional, que servisse para todo mundo, então eu fiquei concentrada no Rio. E aí eu me proponho analisar a fundo como um caso de um projeto que ainda está em curso, que chama Formar e Incluir, vou falar um pouquinho dele daqui para frente, e aí pesquisar os modelos os impactos desse projeto modelo, e também com base nesse material estruturar o curso. Aí eu vou falar um pouquinho do curso mais para frente. Vou passar para o próximo slide, que aí ficou mais organizado no próximo slide. Contextualizar historicamente, né, no processo legislativo, apontar os projetos relacionados à efetivação destes direitos, discutir esses modelos alternativos de inclusão, estudar o projeto Formar e Incluir e propor correção de curso. As palavras-chave que eu uso durante a pesquisa são justiça do trabalho, inclusão, mercado de trabalho, pessoa com deficiência, lei brasileira de inclusão e acessibilidade. Vou colocar já no próximo slide, vocês vão ver que, como eu disse, com essa importância de que a pesquisa fique estruturada e pública, tudo que eu faço aqui no meu computador, eu estou jogando em nuvem. Então, é uma maneira de acompanhar esse desenvolvimento da pesquisa. Então, nos próximos slides, vocês vão ver isso, essa indicação para o Drive, o acesso está liberado, tá? É só clicar em cima aí do link. E os fechamentos que eu estou fazendo desses livros que eu mostrei aqui. Agora eu já vou para o próximo slide, professor, que tem uma foto dos projetos. A gente tem um projeto muito conhecido aqui no Rio, que é o Dia D. O Dia D é um grande feirão de empregos. E a gente sempre achou que ele fosse uma porta de entrada para o mercado de trabalho fantástica, porque você aproxima os dois atores mais interessados aí, né? Então, as pessoas que estão procurando trabalho com as empresas que querem contratar. E a gente começou a ver que, apesar de ser um projeto fantástico, por exemplo, aqui em Cabo Frio, no ano passado, que é essa foto que vocês estão vendo, a gente ficou 6 meses organizando esse projeto. No dia, a gente teve, além de toda a questão da acessibilidade, do espaço, intérprete, descrição para quem estava lá, tudo funcionando direitinho. A gente cadastrou mais de 240 pessoas com deficiência e, na hora da contratação, ninguém foi contratado. Então, ó, foi 23 de agosto, a gente está em 4 de junho e ninguém foi contratado por esse banco de dados que foi criado. E aí a sensação de frustração é muito grande, né? A gente começou a ver o que está dando errado nesses projetos, que a coisa não vai para frente. Aí eu vou para o próximo slide. O que é o projeto Formar e Incluir? O projeto Formar e Incluir, ele nasceu de uma demanda que aqui próximo, né? Eu estou na região dos Lagos, gente. E em Macaé, principalmente, a gente tem um senso comum de que pessoa com deficiência não trabalha, né, na área de petróleo. E aí isso também fez parte de uma parcela da pesquisa, que foi justamente encontrar pesquisadores que estavam procurando estratégias para inclusão no mercado de petróleo e óleo e gás. E a gente viu que não é nada impossível, né? O que a pessoa pensa é que ela vai pegar um cadeirante, vai tirar ele de helicóptero, vai enfiar numa plataforma para ele entrar dentro de um duto. E não é essa a única forma que você tem de oferecer condições de trabalho. Então, o projeto Formar e Incluir nasceu dessa demanda, e ele é um termo de compromisso de conduta que foi assumido na época pela empresa, pela Odebrecht,
e depois, com todos esses escândalos que houve, a empresa foi fracionada. E quem assumiu a parte desse contrato foi a Oceana. Houve um acidente de trabalho numa plataforma na Bacia de Campos e morreram 3 trabalhadores lá. E, a princípio, o que poderia ser feito, que é o que normalmente a gente vê sendo feito, é a empresa pagar uma multa. Você vai lá, paga a multa, esse destino do dinheiro normalmente é para o FAT, para o Fundo de Amparo ao Trabalhador, e as pessoas daquela comunidade e as famílias, principalmente daqueles trabalhadores que foram atingidos, eles ficam sem nenhum tipo de recomposição. Isso era uma coisa que sempre incomodou muito. Então, aqui na Justiça do Trabalho, o que a gente tem tentado fazer é aproximar a Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho e essas empresas para que tudo aquilo que seja uma punição ou uma multa, ela venha revestida para o local onde aconteceu esse dano. Então, nesse caso, é claro, não estou dizendo que de modo algum essas 3 vidas que se foram no acidente de trabalho vão conseguir ser repostas de nenhuma maneira, isso não tem como acontecer. Mas a gente conseguiu que R$500 mil, né, dessa multa fossem destinados para a criação desse projeto. Então, o projeto Formar e Incluir, ele é essa participação dos órgãos públicos de fiscalização também na criação de um projeto em que pudesse levar não só a inclusão no mercado, mas também a capacitação das pessoas com deficiência na região. Então, a gente fez esse projeto no partir do segundo semestre de 2019, ele está em andamento. Vou passar para a próxima página para vocês poderem perceber que no curso são 25 pessoas. Eles foram selecionados por esse grupo gestor, né, esse comitê gestor. São 14 homens, 11 mulheres, e aí tem representação de todas as áreas de deficiência. 6 com deficiência auditiva, 6 com deficiência intelectual, 7 com deficiência física e 6 com deficiências visuais. Então, é uma maneira de ser proporcional em gênero e também pelo tipo de deficiência. Na foto seguinte, são as pessoas já quando o curso começou. E a importância do curso, além de toda a didática, da dinâmica ali, de tipos de disciplina, é você permitir que a pessoa tenha uma capacitação que faça com que ela escolha qualquer vaga quando ela sair dali. Porque uma sensação muito ruim que a gente tem na Justiça do Trabalho é que se destina vaga para PCD. A gente diz assim, como assim vaga para PCD? Que é isso, gente? A pessoa tem que estar compartilhando de todas as alternativas de vaga, né? Não é uma vaga para a pessoa. Eu até brinco que é muito de modo semelhante quando a pessoa pergunta assim, aí, o que você tem? Aí eu vou falar que eu sou surda, é quase como falar meu signo, né? A pessoa sabe mais falando do meu signo do que se eu falar que eu não escuto. Então, essa questão da vaga é uma coisa que sempre incomoda muito quem trabalha com isso. Então, era uma maneira de você romper também com essa ideia de uma vaga específica para aquela pessoa. E aí, como eu já acompanho essa turma, a gente já vai conversando com os alunos, a gente tem toda a documentação desse projeto Formar e Incluir dentro dos autos do inquérito civil. Então, é uma mão na roda para a pesquisa, porque já é uma documentação toda organizada dentro do inquérito, e o que faltaria para mim era mesmo ter a ideia e qual é a percepção desses alunos ao final do curso. O curso, em tese, acabaria em junho agora. E com a pandemia a gente ainda não sabe como vai ficar. Mas houve uma sugestão eu sugeri esse formulário online para que a gente consiga ter uma ideia de como os alunos estão se comportando, estão esperando do fim desse curso, como que a gente vai se organizar também. E além disso, eu gostaria de incluir na pesquisa essas entrevistas com os procuradores de trabalho, a médica do trabalho que acompanha, que é todo mundo que está nesse comitê gestor, e são as pessoas também que já deram a autorização para participar da pesquisa, porque eu também estava muito preocupada com isso, né? De repente você está no meio de uma pesquisa e não consegue autorização, ou se não tivesse autorização do local onde está sendo feita a pesquisa. Então, a minha preocupação foi já ter essa autorização para pesquisar. Aí, na próxima página, tem o link para o formulário eletrônico para os alunos do projeto e as perguntas para esse comitê gestor, que era uma maneira mesmo de ampliar, aprofundar nessa proposta, e o diferencial do projeto, além do resultado, seria também essa composição dos órgãos públicos dentro da estrutura do projeto. Aí eu coloquei uma observação, porque o projeto foi cadastrado na plataforma Brasil, mas eu ainda não tive retorno, né?
com relação ao comitê de ética, parecer, isso ainda não saiu. Aí agora eu vou falar para a próxima página do meu produto especificamente. O meu produto seria, então, esse curso de capacitação. O público-alvo seria os servidores da Justiça do Trabalho, que também são os meus colegas de trabalho, para que a gente pudesse disseminar essa ideia de como a gente vai direcionar a aplicação da multa e como a gente pode manter essa organização com os outros órgãos públicos para fazer o projeto dar certo. Porque o projeto, necessariamente, ele vai precisar de financiamento também. Então, essa é a importância de aproximar e de pegar aqueles processos judiciais que estavam lá e as pessoas não estavam conseguindo nada com isso, reverter isso também nas ações coletivas para uma destinação pública. Então, era mexer um pouco aqui com a galera. Essa ideia do curso, a princípio, seria presencial, mas eu troquei, conversando com a professora Ruth também, essa ideia do formato em podcast. E aí, agora, com o meu orientador, o professor Sérgio, a gente vai bombar nessas tecnologias aí. Por quê? O podcast ele é muito interessante, né? Você consegue organizar o material em ficheiros e ele fica uma coisa mais agradável de você acessar. E eu acho mó barato podcast. Eu vivo falando podcast para surdo, é ótimo, porque quando você grava um podcast, você pode colocar o áudio tocando e facilitar a vida do intérprete, né, Jaque? Imagina só, entre um texto que o intérprete vai ter que ler o texto, entender aquilo e transmitir aquilo, é muito mais fácil que você já tenha uma narrativa que o intérprete possa já ser gravado ouvindo aquilo e fazendo a interpretação. Então, é um formato acessível sim, porque a gente vai fazer também essa adaptação. No caso da deficiência visual, a aceitação é bacana, e a gente tem visto estudos também relacionando o podcast para transmissão de conteúdos para pessoas com transtorno do espectro autista. Ele funciona também como um rádio, e é uma maneira de você estar lá na sua casa, estar assistindo, acompanhando aquilo, além de permitir essa organização, como eu falei antes. E a gente já tem essa plataforma na Justiça do Trabalho. Eu não fiquei pensando como estruturar um curso, eu acho que a melhor maneira de estruturar o curso já é usar a escola judicial que a gente tem. Então, no TRT, a gente tem a plataforma, esses podcasts podem ser inseridos nessa plataforma online, e ali a gente criaria um curso. A princípio, eu pensei em 30 podcasts, no máximo 1 hora de duração, seguindo a mesma organização do trabalho. Então, eu faço a parte histórica, escrita, faço podcast daquele material. Faço análise da legislação, faço podcast daquele material. Relato os casos que eu estudei, faço aquele podcast. Relato a proposta do formar e incluir, faço aquele podcast. De maneira que eu consiga caminhar junto e ter esse material de uma maneira mais segura. Eu coloquei um exemplo no finalzinho da página, que é um link para a escola judicial. Vocês vão ver que lá tem um podcast agora durante a pandemia. Ele é conteúdo aberto, muito interessante, são reflexões filosóficas agora para o período de pandemia, e é interessante para a pessoa já ir se familiarizando com essa proposta, né? Eu já falei aí do conteúdo dos podcasts, do histórico, a participação, a legislação, e a gente incluir um ponto que seria o debate do pós-pandemia. A gente já está preocupado com isso, né? Como que vai ser essa repercussão? E a gente tem estudado também essas formas de como as tecnologias vão atingir esse mercado de trabalho no pós-pandemia. Eu coloco o meu cronograma aí, que eu modifiquei, deixei até a questão de começar, de repente, depois de agosto, para dar tempo de ter o projeto pela Plataforma Brasil, né? Para ficar tudo certinho. E coloco algumas referências aí que já não são todas, porque eu aumentei a parte da pesquisa. Então, acho que é basicamente isso. Falei muito rápido? Não, peraí, preciso de uma coisa. Posso falar mais um pouquinho? Pode. Então tá. É que estava com medo aqui do horário correr. Uma coisa que eu queria só ressaltar é que a gente já tem mesmo que pensar em outras formas de fazer essa inclusão, porque a própria lei de cotas ela é uma ação afirmativa, né? E como toda ação afirmativa, ela tem hora para acabar. E não só como a gente percebe que não é uma demanda social, mas existem projetos que estão andando no Congresso para acabar com a lei de cotas, então a gente sempre fica muito inseguro, né? Até quando a gente vai poder se agarrar a essa hipótese? E é muito interessante também, isso eu queria deixar muito claro, é muito difícil você ver projetos de inclusão que tratem a pessoa com deficiência como uma mercadoria.
Porque você vê hoje em dia alguns locais que são especializados em mandar currículos de pessoas com deficiência para aquele lugar. E assim, perde completamente o viés. Você está olhando sobre o lado da empresa, né? Que está cumprindo a cota. Você não está olhando sobre o lado da pessoa que realmente tem que ser incluída. Então, eu acho que a gente ainda está a passos lentos quando a gente fala de acessibilidade atitudinal, quando a gente fala em permanência da pessoa no trabalho. E eu queria deixar claro, assim, que eu não acho que o papel dessa inclusão seja o papel de fazer você existir mais um consumidor para o sistema. Não é isso. Você tem que garantir realmente a proteção dos direitos humanos, você tem que garantir que essa pessoa se reconheça naquilo que ela está fazendo. Então, é muito importante. Tudo que a gente não pode ter, que é o que a gente vê nesses julgados do TST, que são decisões em massa, colocando tudo sob uma ótica de um mercado de massa, uma sociedade de massa, é tudo que a gente não pode ter quando a gente trabalha com pessoa com deficiência. Cada caso é um caso e cada pessoa é única, e esses rótulos têm sido muito prejudiciais para todo o projeto que a gente tenta construir. Então, é isso. A base da nossa diferença é também aquilo que faz a gente prosseguir nessa busca por igualdade. Acho que é isso. Bom, obrigado, Maria. Belíssima exposição. Né? E então agora eu Professor vou. Sérgio, você precisa abrir seu vídeo, senão eu não te entendo. Ah, Obrigada. falha nossa, falha nossa. Eu disse que obrigado pela belíssima exposição. E agora eu vou abrir a palavra às duas professoras que são avaliadoras externas, né? Como praxe nesse meio, a gente escolhe sempre quem veio mais de longe. Então, quem é a mais externa é de lá de Porto Alegre, a professora Miriam Balestra. Então, vou pedir que a Miriam ligue a sua câmera e seu microfone e faça as suas perguntas. A professora Imê também pode ligar a sua câmera, né? E faça suas perguntas à Maria Cristina. Miriam, é com você. Microfone. Certo. Vídeo, Miriam. Liga o seu vídeo. Vídeo. Ué, liguei o vídeo, não tá aí? Ah, tá. Tá sim, né? Tá sim, Ah, né? tá. Tá. Bom, em primeiro lugar, né? Uma satisfação participar dessa banca, né? E com a apresentação de um projeto, com a qualidade do projeto da Maria Cristina. Maria Cristina, eu gostei muito da tua escrita, eu achei excelente. Achei que o teu propósito, ele é bastante, vamos dizer assim, ele vai no âmago da questão. Depois a gente vai conversar sobre isso. Eu tenho algumas pequenas dicas para ver como tu te situas melhor depois, na hora de pesquisar, para não ficar com um mundo abrangente. Tu foste no âmago, Maria Cristina, da questão dos direitos humanos em geral. Em direito tem um nome para esse hiato existente entre o vasto arcabouço jurídico nacional e a real inserção das pessoas. Isso se chama enforcement da legislação. Né? O que acontece? Muitas pessoas que lutam pelos direitos humanos nos mais variados segmentos, elas lutam e elas conseguem transpor isso para uma legislação. Só que a luta não termina aí. Aí se inicia um novo começo. Para nós verificarmos o enforcement dessa legislação, qual é a força que ela tem, qual é a efetividade que ela produz no mundo real para transformar o direito, né? Porque as pessoas que lidam com os direitos humanos, nós não queremos que a legislação funcione de certa maneira como um amortecedor das lutas, não é? A pessoa com deficiência lutou para ter a legislação, aí nós abrandamos o movimento e a legislação não acontece na prática, né? Isso é uma questão de enforcement bastante comum nas lutas de direitos humanos, né?
Professora Miriam, Nós não podemos... rapidinho, só para poder trocar, porque a Jaque não estava me vendo. Ah, tá. Nós não... Oi, posso continuar? Posso? Vai. Nós temos que... Tem uma questão, só estou fazendo essa pequena introdução, tem uma questão de fundo relativamente à implementação dos direitos humanos no Brasil, que diz respeito a uma questão fortemente ideológica, né? As universidades, as diversas faculdades não estudam de uma maneira abrangente a questão dos direitos humanos. Muitas dessas decisões que tu nominas no STF, no TRT do Rio e tudo isso, elas acontecem em geral porque não há uma formação jurídica para os direitos humanos e, no caso específico, para o direito da pessoa com deficiência. Então, é aí que reside uma boa parte do problema relativamente às decisões jurídicas que surgem nesse âmbito, né? Que é uma questão vinculada ao próprio... a própria questão ideológica das universidades que não exercitam, né, esse ensino também, né? Essa questão também, que quando tu colocas que as decisões, na sua grande maioria, elas privilegiam o mercado, é verdade sim, né? Antigamente, nós tínhamos um triângulo e aqui estava o Estado regulador, aqui o mercado e aqui a sociedade. Com o avanço do neoliberalismo selvagem, isto se inverteu. Então, hoje, é o mercado que dita o agir da sociedade e do próprio Estado. Porque o nosso direito regulatório atualmente, ele é extremamente fragilizado pelos lobbies do mercado, né? E isso aí tudo faz com que as instituições, inclusive o Poder Judiciário, assimilem o olhar pelo ângulo do mercado e não pelos direitos humanos das pessoas, né? Eu tenho algumas sugestões, Maria Cristina, que é no sentido de te facilitar a tua pesquisa, né? Como o teu âmbito de pesquisa e o teu produto vai ser oferecido para o estado do Rio de Janeiro, eu até entendo que é interessante tu trazeres a questão dos julgados dos tribunais, né? TST, STJ, STF, mas para o desenvolvimento do teu trabalho, num nível mais de análise que tu vais fazer, tu procurares centrar nas ações que foram propostas oriundas do estado do Rio de Janeiro, porque esse o teu âmbito que tu vais analisar os projetos. Isso vai te facilitar e vai ficar de uma forma diretamente linkado, sabe, Maria Cristina? Tu traz o geral, depois tu vai para as decisões específicas do Rio de Janeiro, e aí tu segue numa linha lógica para o teu produto final, né? Tem uma outra coisinha que eu observei aqui, que é numa questão assim da amarração, e ela vai mais ou menos nisso a minha dica, tá? Eu já falei, tu falaste aqui no teu projeto nas demandas judiciais pós-lei da inclusão, tá? E aí nós já conversei sobre essa questão de tu saíres do geral, né? Tu pincelas o geral para demonstrar a linha das decisões, mas te centrar mais no Rio de Janeiro. E uma outra dica que eu teria para te dar, ela diz respeito a tu fazeres uma certa divisão sobre por quem essas ações são propostas. Pelo Ministério Público do Trabalho, pela Defensoria, são ações propostas por sociedades civis, são ações propostas em nível individual. Isso é bastante interessante, por quê também?
Porque na medida do que o teu trabalho for encontrando, nós vamos também conseguir perceber se essas ações, se essas instituições que têm por preceito a demanda coletiva, como, por exemplo, o Ministério Público e a Defensoria, se elas estão com a maior parte das ações ou são as associações civis e as ações individuais. Então, isso eu acho um recortezinho talvez interessante. Uma outra questão que tu colocas aqui diz respeito a verificar o atual cenário de inter-relação institucional entre os órgãos atuantes nos procedimentos de curadoria, fiscalização, judicialização de demandas coletivas envolvendo pessoas com deficiências. Aqui eu te faço mais ou menos essa mesma observação, né? Tu recortares, nominares um por um, né, esses órgãos, e ver também, Cristina, de que maneira tu vais analisar isso aqui. Vai ser survey, vão ser questionários, junto com a qualitativa, vai ser só a qualitativa, né? Essas pessoas que tu vais estar entrevistando, são pessoas que têm algum poder decisório dentro dessas instituições ou não? Eu acho importante essa delimitação, sabe? Porque isso tudo vai ajudar muito depois na formação para onde dirigir melhor os podcasts, tá? Uma outra questão aqui relaciona o resultado de ações judiciais em procedimentos preparatórios com o contingente de vagas criadas pela lei de cotas, tá? Aqui, tu vais trabalhar... o que eu estou dizendo é só para que isso fique muito claro no teu desenho, que ele é excelente, tá? Mas para que fique claro assim, ó, Cristina, tu vais trabalhar aqui só com as vagas decorrentes desse projeto? Vai ser a tua única fonte? Se sim, tu procurar deixar claro em todo o transcorrer que vai ser isto. Se não vai ser isso, tu vais abrir para observar mais empresas do Rio de Janeiro? Que tipo de empresa? Qual é o número máximo ou mínimo de funcionários? Isso podem nem ser essas as balizas, mas a sugestão é para que tu balizes, sabe? Para que tu balizes isso para trabalhar com um universo, e aí a tua pesquisa fica fechadinha. Há uma outra coisa aqui, que tu dizes, para além da contratação, a permanência no segmento do mercado de trabalho, vale a mesma observação, tá? Tu balizares bem o que tu estás investigando. Uma outra coisa que tu coloca, que aqui eu tenho que fazer uma observação, porque uma hora tu dizes assim, que o teu público-alvo são os que lidam com a entrega da prestação jurisdicional. E depois, lá na introdução, tu diz que o curso refere-se à capacitação de servidores em projetos de inclusão que deram certo e podem ser replicados no ambiente de trabalho. Aqui me surgiu uma dúvida. Por quê? Porque quem entrega a prestação jurisdicional, afinal, é o juiz, é o desembargador. É quem é de quem emana o ato decisório. Tu compreendes? Se tu queres capacitar para mudar a jurisprudência, tu tens que capacitar quem tem poder decisório. Compreende? Então, essa dúvida me ficou, sabe? Aí me surgiu a dúvida, ou tu queres, e por isso tu estás analisando a legislação, porque tu queres ajudar a que as decisões sejam condizentes com o direito humano da pessoa com deficiência, né? Porque na medida que tu referiste assim, que tu queria capacitar os servidores, me passou que poderia ser também uma capacitação
em nível dos trabalhadores da Justiça do Trabalho, para aqueles que vão trabalhar na Justiça do Trabalho. Mas aí tu entra numa outra seara que não é a que tu desenhaste, porque tu desenhaste a inserção no mercado de trabalho privado. Tu entende? Isso é uma, sabe? Ou nós vamos capacitar para mudar a jurisprudência quem tem o poder de decidir, ou vai ser para uma questão, e isso é o que vai dizer diretamente com a tua pesquisa de interferência no mercado de trabalho. Só para tu dares uma refletida, tá, Cristina? Uma outra coisinha bem de ordem prática. Quando tu alinhas a legislação ali, tem uma parte que tu colocas decreto e depois fala da convenção. Ali tu tens que inverter e tu tens que jogar a convenção lá para cima. Tá? Eu vou te explicar como é que funciona assim brevemente. O sistema de direitos humanos, o sistema internacional de direitos humanos, ele é composto pelos tratados e convenções internacionais dos sistemas da ONU e dos sistemas regionais. No nosso caso, a Convenção Interamericana aqui, que vem da OEA, né? E eles ditam as balizas. A nossa Constituição recepciona esses tratados internacionais e os acolhe por meio desses decretos, tá? Então, as convenções no Brasil, elas têm força de norma constitucional. A Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência tem força constitucional. Então, tu coloca ela lá junto com a Constituição, as duas convenções. E a tua interpretação, quando tu fores interpretar as legislações, sempre é numa linha assim: convenção, Constituição, legislação federal, legislação estadual, decretos, tá? Aí, sabe, dentro dessa visão sistêmica da interpretação. Uma outra coisa aqui que eu acho, Maria Cristina, que seria interessante só tu amarrar mais. Eu te achei excelente, Maria Cristina. Excelente, porque tu pega bem o viés dessa luta dos direitos humanos da pessoa com deficiência, né? Inclusive, a gente consegue perceber, né, que tu tem uma perfeita noção do embate ideológico que está por trás disso, né? Então, eu gostei muito. Uma outra questão, o que eu ia te dizer? Tu amarrares mais as correções, tu anuncia como um dos objetivos as correções de curso a serem propostas. Dá um destaque para isso, tá? Deixa isso bem claro e dá um destaque para isso. Eu queria te sugerir também, e já estou quase terminando, Sérgio, eu queria te sugerir também, eu não sei, Maria Cristina, tu já desse uma olhada no site da ANPID? Associação Nacional do Ministério Público da Pessoa Idosa e com Deficiência. Tem um material muito bom de legislação, de artigos, de sugestão de livros. A presidenta é a Maria Aparecida Gugel, sabe? Que sabe muito dessa tua matéria. Então, dá uma entradinha ali. E como tu falaste da pandemia, tá? Que tu vai colocar alguma coisa sobre, uma outra dica é tu olhares do Boaventura de Souza Santos. Depois eu tenho aqui no meu Kindle, tá? É um livrinho online bem pequeno sobre a pandemia e o neoliberalismo, tá? E também a Comissão Interamericana de Direitos Humanos lançou recentemente, tá,
a resolução, eu creio que é a 002, não me lembro agora se é 001 ou 002 de 2020, que diz como devem ser as medidas referentes à pandemia sob o aspecto dos direitos humanos. Então, eu acho que é bem interessante tu dares uma olhadinha nessas duas coisas. Sérgio, já vou encerrando, então. Tá bom, Miriam. Meus cumprimentos para os demais professores. E Maria Cristina, gostei muito, sabe? Vai em frente, pode contar comigo. Também vou estar aqui para a gente conversar, qualquer dúvida que tu tenhas. Achei a tua escrita, o desenvolvimento do teu raciocínio excelentes, tá? Eu acho que tu vai fazer um trabalho de grandíssima qualidade. Foi um prazer participar dessa banca. Obrigado, Miriam. Obrigado. Eu posso comentar? Pode, claro. Então, o livro da doutora Maria Gurgel é ótimo, e tem um livro novo dela sobre artigos de pessoas com deficiência dentro do Ministério Público, que é fantástico. Esse material eu acessei em parte, vai acabar de concluir. O que acontece com relação à questão da capacitação? A prática da justiça do trabalho também é diferente da teoria, e quem faz as decisões dos juízes são os servidores. E a gente tem visto os servidores fazendo um grande número de decisões que os juízes só têm ido lá assinar. E isso, para mim, é muito difícil, porque são momentos em que, às vezes, não tem nem a troca juiz-servidor. Compreendo perfeitamente. Né? Não tem nem essa troca para você saber se você está escrevendo aquilo que se espera da decisão. Então, a gente tem uma comissão de acessibilidade aqui no TRT, que a gente tem tentado mudar essa ótica e chamar os juízes para o debate, para que eles sejam também os disseminadores dessa informação. E, assim, está sendo um trabalho bastante difícil, porque às vezes é mais fácil a gente convencer o servidor que está lá fazendo a decisão do que convencer os magistrados. Mas eu acho excelente, é exatamente isso que a senhora falou. Juízes e desembargadores que têm o poder decisório, eles precisam ser convencidos daquilo que eles estão fazendo, né? E aquela parte de quem propõe, a gente fez um trabalho bacana com o Ministério Público do Trabalho, com os procuradores do trabalho, mas eu tive uma grande dificuldade no Ministério do Trabalho, porque depois que acabou o Ministério do Trabalho, as delegacias regionais de trabalho ficaram muito soltas e com troca de chefia. E a gente conseguiu o apoio dos fiscais, mas os fiscais estavam fazendo análises remotas sobre inclusão nas empresas. Eles não estavam fiscalizando mais os ambientes de trabalho, não tinha gente para isso. E agora, com a pandemia, o que se espera é que eles continuem nessa de só analisar os números dos dados. E aí a gente perde muito com isso. Certo. Só vou dizer uma coisinha. Cristina, eu entendo, eu conheço, vamos dizer assim, toda essa dinâmica de funcionamento, né? Eu fui promotora de justiça há muitos anos, mas o que eu vou te dizer é que dentro da institucionalidade do teu trabalho, tu entende? Por mais que a gente saiba como funciona na prática, como o servidor ou como o estagiário auxiliam o juiz, a institucionalidade do teu trabalho, ela requer que tu considere o escalão decisório. Mas eu te compreendo perfeitamente. Então tá, gente. Então, vou passar agora a palavra à professora Aimee para as suas considerações. Professora Aimee. Olha, eu já tinha gostado muito do trabalho da Maria Cristina e da Ruth Mariane, do professor Sérgio Crespo, e agradeço por participar dessa banca. E agora fiquei mais feliz ainda de ter tido uma aula com a professora, a doutora Miriam. Nossa, foi muito rico esse momento, obrigada. De nada, agora... é a questão da área só. Pois é, nossa, aí que instiga mais a gente, né? Imagina a Maria Cristina agora, então. Nossa, deve estar muito mais estimulada, não é verdade? Então, Maria Cristina, o estudo realmente ele tem uma relevância, olha, muito significativa no campo do trabalho, tá? Porque o seu trabalho, ele destaca formas de minimizar e contribuir com
reflexões, discussões, ações que minimizam, né, as pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Então, isso é muito importante. E ainda mais esse público-alvo que é tão excluído. Apesar de existir uma legislação de cotas para pessoas com deficiência, você mesma mostrou aqui no seu trabalho que nem sempre as empresas, elas empregam essas pessoas. Então, elas estão sempre sendo excluídas, né? E a gente precisa se movimentar para realmente fazer algo que contribua com essas pessoas, com a vida, com a qualidade dessas pessoas, e isso inclui o trabalho dessas pessoas. Porque quando a gente se torna produtivo, a nossa qualidade de vida melhora muito. E essas pessoas, todas, têm potencial para isso. A gente tem que acreditar, né, que elas têm esse potencial e que elas precisam mostrar isso para as pessoas. E muitas vezes até para elas mesmas, né? Bom, e o trabalho, em relação ao trabalho, ele está muito bem estruturado. Gostei, eu senti um prazer muito grande em ler o seu trabalho. E é, assim, uma questão que é muito diferente, que eu atuo somente na área da educação. Então, os trabalhos que eu recebo, a maior parte é de inclusão no cenário escolar. Esse cenário aqui, para mim, é novo. E eu fiquei muito feliz de saber, de conhecer esse outro cenário, né? E o seu trabalho, ele está bem estruturado, está no formato que o CNPDI solicita e está bem fundamentado, né? Incluindo essas questões que a doutora Miriam comentou, sugeriu e tudo. Nossa, o seu trabalho está maravilhoso, tá? E demonstra clareza na problemática que você viu e, ao mesmo tempo, você mostra os caminhos que você vai seguir para atingir o que você deseja, né? Bom, e agora eu tenho certeza que o seu trabalho, junto com os seus orientadores, ele vai trazer frutos muito bons para todas as pessoas, uma contribuição social. E falando assim, uma pergunta que eu gostaria de fazer para você, além desse curso de capacitação que vocês estão estruturando a partir de todos esses dados que vocês estão coletando, a partir também depois da autorização do Comitê de Ética, que isso é o principal para você poder dar seguimento na sua pesquisa, vocês já pensaram em outros mecanismos práticos, além do curso, que podem ser capazes de romper com a lacuna que existe entre a teoria e prática a respeito da legislação trabalhista em relação às pessoas com deficiência? Vocês já pensaram? Maria, você... Pode. Então, a gente sempre brinca que quando a gente começa a porrear os outros é para criar multiplicadores, né? E a ideia é de que esses servidores do judiciário que estão lá achando que o papel deles é só redigir sentença, eles também tenham esse olhar da rua. É muito importante quando existe essa comunicação institucional. O que eu estava falando, em termos de perspectiva de aproximação, é para que a gente tenha o antigo Ministério do Trabalho, né, o atual Ministério da Economia com a Gerência do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho e a Justiça do Trabalho atuando juntos o tempo todo. Porque o que a gente tem visto hoje é o Ministério do Trabalho fiscaliza, o Ministério Público cumpre, e aí o Judiciário vai lá. Isso não funciona mais. A gente tem toda essa questão das demandas que são pré-judiciais, e essas demandas que são prévias, elas também podem ter a colaboração dos servidores para que elas funcionem da melhor maneira possível. Esse projeto Formar e Incluir, ele é um termo de ajustamento de conduta, então é um momento preliminar a uma ação judicial, mas que a gente conseguiu trazer todos os atores que futuramente poderiam influir naquela decisão, inclusive a Justiça do Trabalho. Então, eu acho que é uma forma de a gente ter multiplicadores.
Agora, com relação ao que a professora apontou, que quando a gente trabalha a inclusão na escola, a gente está trabalhando toda a base, todo o fundamento que a pessoa espera ter para se qualificar para o trabalho depois, né? Então, é legal também quando os professores veem o fruto de tudo aquilo que eles fizeram, né? Anos de luta e que você consegue colocar a pessoa para ela ser o mais independente possível. E a gente sempre luta por isso, né? Por essa autonomia. E né? Com certeza, com certeza. E falando no projeto Formar e Incluir, vocês encontraram facilidade para chegar a projetos destinados a pessoas com deficiência, como tipo o projeto Formar e Incluir? Vocês tiveram dificuldade ou facilidade de encontrar outros projetos além desses? Muita dificuldade. E isso é uma coisa que eu quero deixar muito bem delineado na pesquisa, porque é muito chato você ler pesquisa que você acha que o pesquisador viveu um mar de rosas o tempo todo, né? É muito interessante você ver que a dificuldade é muito presente o tempo inteiro. E, inclusive, no projeto Formar e Incluir, uma parte do meu relato é a parte de pensar o curso, a parte de selecionar as pessoas, tudo isso foi muito difícil. O que a gente fez foi tentar agregar até o número de pessoas que a gente precisava de 25 candidatos, a gente teve que fazer 3 seleções, porque a gente não conseguia chegar nessas pessoas. A gente achava que ia fazer uma grande seleção e iam aparecer candidatos de sobra e isso não aconteceu. Então, a minha proposta é de relatar essa dificuldade e como a gente foi contornando a dificuldade para conseguir estruturar o projeto. É muito difícil. Foi muito difícil. É verdade, eu imagino, porque eu também tive curiosidade de pesquisar e foi muito difícil encontrar esses projetos. Aí imagina, né? E esse seu estudo, ele vem a contribuir muito com essa inclusão social dessas pessoas no mercado de trabalho. Então, eu parabenizo a você, Maria Cristina, né? E ao professor Sérgio Crespo, a Ruth Mariane, pelo belíssimo trabalho. E eu tenho certeza que esse trabalho trará frutos maravilhosos para vocês. E vai ampliar cada vez mais, com certeza. Tá? Parabéns. Obrigado, Emi, pelas considerações excelentes também. Ruth, suas palavras, por favor. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a participação de todos vocês. Levarei muito em consideração as contribuições de todos aqui. E, mais uma vez, mencionar que está sendo um prazer trabalhar com você, até porque você não me escolheu, mas eu te escolhi. O barato é o seguinte, é porque quando saiu a lista dos nomes dos orientandos com os digníssimos professores, nem ela tinha me escolhido, nem eu tinha escolhido ela, mas de repente houve um casamento logo no primeiro dia. Então, já isso foi assim o suficiente, porque quando ela me contou o que ela gostaria de fazer, eu disse, olha, vamos juntas, não é a minha área de conhecimento específico, mas eu amo de paixão, porque eu auxiliei na década de 1998, mais ou menos, uma monografia de pós-graduação que era do curso da UF em relação ao mercado de trabalho do deficiente intelectual. Então, eu ainda mencionei isso para ela, eu falei assim, olha, eu tenho todos os resultados dessa pesquisa, e depois disso foi até uma tese de doutoramento da professora Valdelúcia, que é professora da Faculdade de Educação hoje da UF. Então, com isso, me fez instigar e voltar o que eu já tinha estudado há muitos anos atrás, e é uma área de conhecimento assim que eu amo de paixão. Então, com isso, eu acho que nós estamos caminhando, temos tudo para termos bons resultados, e olha, só tenho a agradecer a parceria com todos, principalmente com você, Sérgio, que está sendo assim, imprescindível para nós, até para essa questão de gravar, né, todos esses trabalhos e deixar depois disponível para todos, porque, querendo ou não,
esse formato para todo mundo é novo. E o que a Cristina fez de deixar todo o material disponível gratuitamente, do passo a passo da pesquisa para as pessoas, até para os colegas, eu acho que isso, assim, foi ímpar, porque até então eu não tinha visto ninguém trabalhando dessa forma. E ela traz esse formato para todos, para que a gente faça com que o conhecimento seja sempre compartilhado. Então, isso é muito bonito. Para mim, foi, assim, um prazer, está sendo um prazer, e vamos em frente, que a gente ainda tem muito que fazer. Obrigada. Bom, Na verdade, a Ruth escolheu achando que eu era de Juiz de Fora e que eu ia levar bolo de banana para ela da Doce Brasil. Essa foi a primeira cobrança. Não me entrega, mulher! Tudo tem um interesse nessa vida, tudo tem um interesse, Cristina, fica esperta, né? Eu fiquei impressionado com a quantidade de trabalho realizado pela Cristina, né, em termos do nosso programa. É avassaladora a capacidade de trabalho que ela tem, né? A força de investigação, né? E eu estava aqui, né, cafungando com meus pensamentos, aqui eu disse, poxa, seria muito interessante que ao final dessa dissertação dela a gente pudesse ter um curso de especialização justamente nessa área, né? Para servir de base até a própria graduação em Direito das pessoas que necessitam mais esse tipo de formação, né? Fazer uma espécie de uma especialização mais focada em direitos humanos e inclusão. E aí até gostaria de contar com a presença da professora Miriam para ajudar a escrever isso aí. Claro. Né? No mais, eu agradeço a presença de todos, né? Eu vou abrir aqui para saber se alguém tem uma pergunta a fazer para Maria Cristina, né? Quem tiver alguma pergunta pode abrir o microfone e a câmera e fazer, né? Então, estou aqui esperando. E os convidados todos agora podem abrir também as suas câmeras para a gente bater uma foto com todo mundo, porque isso é importante, ela guardar esse registro. Então, gente, pode ligar as câmeras aí, que eu vou bater a foto aqui. Ó, já estou com a... Quem quiser passa batom, não passa batom, sei lá, né? Mas já estou aqui, ó, com a máquina na mão. Todo mundo pode dizer X. Sandro, cadê a tua foto, Sandro? Cadê a tua câmera, Sandro? Cadê o Sandro? Só um minutinho, espera aí. Sandro, que vai ser meu aluno ainda. Sandro tem uma obra. Sandro, Luciana. Sandro tem um pequeno para cuidar. Juscelie. Tá Juscelie acabou de sair. André Sequeira e Adriana. Eu não quero nem imaginar que daqui a pouco sou eu que vou ter uma reunião, pronto. Gente, então eu vou parar a gravação aqui agora, né? Vou interromper a gravação.